Finalmente começamos a nossa palestra. Meus queridos, Confinastei, a pessoa confinada aqui, saúde a pessoa confinada. Ontem fizemos uma tentativa ao vivo e não deu muito certo. Então agora vamos fazer a versão gravada para muito bem, que todos tenham acesso às informações. Desde já pelo tema da palestra, resiliência, inteligência emocional nesse período que estamos passando. Agradeço imensamente a sua paciência, a sua resiliência e também o interesse e persistência em hoje novamente. Gratidão à presença de todos. Gratidão à presença de todos. É com muito carinho que eu estou aqui compartilhando algumas informações e uma troca de experiências. Então, mesmo sendo gravado, por gentileza, depois faça seus comentários. Eu vou fazer aí as respostas dos comentários no chat com vocês, tá? E agradeço imensamente a todos que estão me acompanhando. A todos então, desde familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas de trabalho, professores, pessoal da área de RH, empresas, tantas outras atividades que se tornaram amigos também. Gratidão. E aí, vamos então conversar um pouquinho. Vamos nessa. Então, meus queridos, vamos nessa. Para quem não me conhece, então, meus queridos, para quem não me conhece, sou profissional da área já há bastante tempo, me formei em psicologia, já tinha bagagem de psicologia, já tinha bagagem como professora também, comecei como adolescente, acabei me especializando na área organizacional, a partir daí, continuei os estudos na área acadêmica, e hoje consultora, prestando serviços para competências na parte comportamental. Todo um trabalho também de formação, desenvolvimento de liderança, gestão estratégica de pessoas. Eu também dou aula em cursos de pós-graduação, tanto no EAD, presencial. Principalmente presencial. Um pouco para compartilhar com vocês, porque muito aprender, porque graças a esses desafios que eu tenho me dedicado, que eu tenho estudado e praticado muito mais. Gratidão pela oportunidade. E caso alguém precise de algum suporte, pode entrar em contato diretamente, seja diretamente ou até mesmo por intermédio da Migratum. Tenho só agradecer a Heloísa para fazer essa palestra esse trabalho aqui com vocês. E para a gente falar sobre resiliência, eu ainda ontem comecei a falar um pouco, e hoje eu trago novamente, essa questão da mitologia, trazer um pouco da mitologia, Fênix, que tem toda uma simbologia tão bonita, ave que renasce das cinzas. E o que ela significa, né? Qual que ela significa? Onde que surgiu? Onde que surgiu? Na verdade, a Fênix tem todo um testemunho, tem toda uma literatura, mas foi no Egito Antigo. E é falado muito da capacidade, de sobreviver, mas não é meramente sobreviver, não é só morrer, essa capacidade de transformação, mas essa capacidade de transformação. Então, o quanto ela passa por longos períodos de experiência, e que ela tem essa grande capacidade de que num determinado momento da vida dela, ela se para. Ela entra num processo de reconstrução, de reformulação, de reformulação. E para isso ela forma um ninho todo especial. Ela vai buscar galhos, ela vai buscar canela, ela vai buscar galhos de carvalho, de várias preciosidades, de aromas diferentes, de aromas diferentes. E ela forma uns períodos de reclusão. E aí em todo o processo de transformação, e a gente encontra isso também em outras questões da natureza. Quando a gente percebe a questão da borboleta, da lagarta, tem também a questão da pérola, que é fantástica.
que é fantástico, que é um grande, que é um disseminador aí da psicologia, disseminador aí da psicologia, foi dissidente de Freud, foi dissidente de Freud, ele também nos compara, ele usa Fênix como se para a humanidade, porque nós temos essa capacidade, porque nós temos essa capacidade, conseguir essa proeza, de conseguir de morrer essa um pouco proeza, todos os de dias, morrer um pouco todos e também os de dias, renascer. E também de renascer. Mas como que isso E aí você funciona? fala, Como mas que como que entender isso isso e trazer funciona? para minha Como que eu consigo realidade? entender isso e trazer Calma, para vá. minha realidade? Peraí. Calma, vá. Compartilha Peraí aí comigo. Você não já passou por momentos terríveis? Você não já passou por momentos tribulações, provas? tribulações, Será que eu provas? passo? Será que eu passo? Né? Será que eu dia consigo? depois, né? Como, Um dia o que vai ser depois, de mim? depois Como, desse o que vai problema ser que eu de tô mim? passando, Depois desse seja problema que eu tô financeiro, passando, seja por uma seja questão de financeiro, saúde, seja por uma questão de saúde, então a gente família. tem essa capacidade. Então a gente de tem essa passar por essa capacidade transformação. de passar por essa E o que é mais transformação. impressionante dentro E o que é desse mais mito impressionante dentro desse é que mito essa ave, ela é que tem essa esse ave, ser, na ela verdade, tem a capacidade, tem a de se transformar numa nova criatura, ainda mais fortalecida, ainda mais fortalecida, porque ela tira proveito de todo aprendizado, todo aprendizado. E aí se fala, além de eu me tornar e aí se fala, forte fisicamente, forte eu também fisicamente, consigo tirar proveito desses ensinamentos para aplicar nas novas experiências. Aí você fala, como que eu entendo essa sabedoria? Aí você fala, como que eu entendo essa sabedoria? Basta você ter Informação, você ter algum informação, conhecimento, você ter não. algum conhecimento. O mais Não. importante para que você se O torne mais sábio importante em para que algo, você se torne realmente sábio você em algo, pratique, que realmente você aquilo pratique, que você aprendeu, aquilo que E você aprendeu. o exemplo dentro da E mitologia, o exemplo né, a dentro da Fênix tem mitologia, essa incrível né, a Fênix tem capacidade essa incrível de se tornar cada vez capacidade mais sábia. de se tornar cada E vez esse mais processo sábia. de transformação, E eu esse trouxe pra processo de vocês até uma transformação, frase eu trouxe para muito vocês até bem uma frase oportuna muito para esse bem momento que a gente está passando de oportuna para esse reclusão, momento que a gente está passando de que é do reclusão, Viktor Frankl, que é do Viktor Frankl, foi, né, um grande que é um neuropsiquiatra, foi, né, um que grande sobreviveu neuropsiquiatra que que sobreviveu da àquele guerra período mundial, da guerra mundial e ele terrível. passou por toda aquela E experiência ele do passou campo por toda aquela de experiência do concentração. campo. E ele de fala o concentração. seguinte: o homem E ele que se fala o levanta seguinte: é o ainda homem mais que se forte do levanta que aquele é que ainda não mais caiu. forte do que aquele Ou que não seja, caiu. só depois que a gente Ou passa seja, pelas só depois que a gente passa pelas pelas dificuldades, pelas é que a gente realmente adversidades, consegue é que a gente se realmente fortalecer. consegue se Então, fortalecer. Nada do que Então, acontece com a gente por acaso. nada do que acontece Não com a gente existem por meras acaso. coincidências. Não existem meras E tudo coincidências. isso diz E tudo isso diz a minha respeito. Então, a quem minha eu sou de essência. fato? Então, Qual quem é eu a sou minha de razão fato? de existir? Qual é a minha razão O de que eu existir? faço de diferente? O que eu faço Que de legado que eu diferente? estou construindo? Que legado O que eu estou construindo? semeando? O que eu estou para colher semeando para colher lá na frente? Qual a importância daquilo que eu Qual faço? a importância de quem eu sou daquilo que eu faço? na vida das de quem eu pessoas? sou na vida das pessoas? Como que eu sou lembrado? Como que eu sou lembrado? De que forma que eu agrego para as pessoas? Será que eu sou lembrado como aquela pessoa Será que eu sou chata? lembrado como aquela pessoa Que chata? é reclamão, Que que intransigente, é reclamão, aquela que é pessoa insuportável, insuportável, aquela pessoa ou aquela pessoa insuportável, que traz ou aquela leveza, pessoa que é que traz agradável, leveza, que é agrega de agradável, alguma forma, que eu que sinto agrega falta, de alguma forma, que eu porque me sinto acolhe, falta. porque Então me é um momento acolhe. de reflexão. Então é um momento Nós de estamos reflexão. passando por períodos de Nós estamos passando por períodos de confinamento que parece que por não incrível tem que fim. pareça, a gente está E por fazendo incrível que praticamente pareça, um a mês. gente está fazendo Só que praticamente um foge mês. do nosso controle. Só que foge do Tudo nosso que é novo, controle. que é diferente, Tudo que é a novo, gente que é acha que é diferente, um absurdo, a gente acha um verdadeiro que é caos. um absurdo, um verdadeiro temos caos. aí a teoria do caos. E temos aí que a na teoria verdade, do o que caos. que diz? Que na verdade o Os que grandes diz? geógrafos falam que Os grandes mesmo nessas geógrafos falam tragédias que da mesmo natureza, nessas tragédias da oportunidade natureza, de se conhecer, é oportunidade se de descobrir se novas conhecer, ilhas, se e descobrir novos novas ilhas, acontecimentos, e novos novos fatos acontecimentos, dentro da novos natureza. fatos dentro E assim da nós natureza. estamos passando por E esse assim período. nós estamos passando Mesmo por que esse não período. soe de uma Mesmo forma que não soe de uma sofrida, forma doída, sofrida, porque a gente não doída, pode mais ser sinestésico, porque a gente não pode mais ser contato físico, de ter o beijar, contato de abraçar, físico, de beijar, fazer de acontecer, abraçar, de fazer mesmo acontecer, num processo virtual, mesmo num e processo de virtual, confinamento, e de nós confinamento, estamos desacelerando. nós estamos O momento desacelerando. agora é de reflexão. O momento agora é de reflexão. É de parar de olhar para É de parar de olhar para ver tanto sensacionalismo, ver tanto sensacionalismo nos telejornais, nos telejornais, meios de comunicação, nos meios de comunicação. Olha para dentro de si. Para um pouquinho e olha para você dentro de conseguir si. olhar para o É espelho. você conseguir olhar para o enxergar espelho, além da imagem. enxergar além da óbvia, imagem. daquilo que você Óbvia, já conhece, daquilo né? que você Do já seu conhece, cabelo, do seu né? rosto, do seu quilos a cabelo, mais do seu ou menos, rosto, os quilos as a rugas mais de ou expressão, menos, as rugas de mas expressão, olhar para a sua essência, mas olhar para a sua conseguir essência, separar
com quem você é de deparar, com quem você é de fato, e qual é o seu papel aqui, qual é o seu papel aqui, qual é a sua missão, e quanto você pode transformar, se transformar, e a partir daí você fala, uau, e a partir daí você o mito da Fênix, até mesmo, o mito da Fênix, na China, né, traz muito essa questão, traz muito essa questão do poder e o poder e o quanto a gente consegue visitar esses dois lados, seja da vida, da morte, seja da vida, da saúde, da doença, do poder que está nas nossas mãos, de querer ser alguém melhor, de querer ser alguém melhor, essa transformação, de fazer essa porque transformação. Todo mundo tem o seu lado sombra, o seu lado sombra, temos os dois lados, todos nós temos os dois lados, e também as trevas. E também depende da nossa escolha. Aí depende da nossa escolha. O que nós queremos ser mais? O que nós queremos ser mais? Você quer ser mais um Jedi? Você quer ser mais um Darth Vader? Ou você quer ser mais um Darth Vader? São as nossas escolhas que fazem toda a diferença. E o que você está escolhendo? E o que você está escolhendo? Fazer o papel de vítima? Ó vida, ó céus, ó vida, ó céus, ó azar. Ai, que eu tô sofrendo, eu tô passando eu tô passando dificuldade, eu tô com problemas de dificuldade, com problema financeiro, nossa, com família, ou você pode olhar para isso e falar, ou você pode olhar para isso e falar, opa, o que eu posso fazer? Dentro da minha possibilidade, dentro da minha possibilidade, do meu contexto, buscar soluções e não ficar me martirizando sem sair do lugar, e sem sair do lugar. Você fala patinando. Então vamos entender um pouquinho. Fala mais. Então vamos entender. Quando a gente fala de resiliência, resiliência nada mais é que a nossa capacidade, e que todos têm, e que pode desenvolver a qualquer instante na vida, de recuperar de situações de crise e, detalhe, aprender com ela. O que isso significa? Que não basta só eu suportar a dificuldade, um momento difícil, mas que eu possa superá-la e ainda ser grato por tirar uma lição, um aprendizado e sair fortalecido, porque pode ter certeza, quando a gente consegue ter um olhar mais positivo na vida, e aí tem a psicologia positiva, uma ciência que comprova que quando a gente tem esse olhar mais otimista, mais positivo, a gente consegue ter muito mais forças para enfrentar e superar qualquer dificuldade. Porque enquanto você estiver olhando para o lado negativo, ruim, reclamando, sendo pessimista, você só vai atrair mais coisas ruins. E vai entrar num lamaçal. A partir do momento que você comece a ter pensamento mais positivo, sentimentos mais positivos, mais altruístas, com amor próprio, e com o próximo, pode ter certeza, quando você consegue nutrir não só a questão de esperança, perseverança, mas como o querido Mário Sérgio Cortella coloca tão bem, em esperançar, não é esperar cair do céu, é você ter consciência do que cabe a você, do que você pode fazer, continuar fazendo a sua parte e deixar as coisas caminharem, seguirem seu curso. Então, o quanto é importante a gente começar a colocar metas e ir em busca delas, e não simplesmente esperar as coisas acontecerem. Você fala, ó, opa, então a resiliência parte daí? Exatamente, que é uma expressão tão usada hoje em dia, e que a psicologia se apropriou, mas que vem da física, que é a capacidade de um objeto, de um corpo, de uma matéria, estar sofrendo alguma pressão, passa por uma deformação e que consegue voltar ao seu estágio original. E aí a psicologia traz, soma um pouco mais, no sentido de que é a nossa capacidade de passar por situações difíceis, recuperar forças e sair ainda mais fortalecido. E aí, como que a gente lida com isso? Só para entender do que a gente está falando de resiliência? Exatamente a capacidade humana, seres humanos, embora, como Freud já dizia, nós somos feitos de carne e osso, mas a gente vive como se fôssemos de ferro, e nós não somos de ferro. Aqui não é uma rocha, a gente também não é feito de mineral, nós somos um robô. Por aqui não passa óleo, passa sangue. Nossa, e o quanto esse sangue ferve.
porque a gente é movido por emoções. Mas quando a gente está falando de resiliência, é essa capacidade de se sobrepor à diversidade, por maior que seja o problema, é você falar, eu consigo, eu posso, e não se entrega à criatura, não entrega os pontos. Minha sábia vovozinha, e tão saudosa, Dona Úrsula, ela falava o seguinte, não tem um bem que sempre dure, nem um mal que nunca acabe. Tudo passa. E o importante é que nesse período, nessa passagem, a gente saiba como que a gente quer passar por ela e de que forma que a gente quer chegar. E aí você fala, poxa vida, se é possível, se nós estamos sendo moldados, forjados, passando pelo fogo, por uma prova como essa de confinamento e de tantas adversidades, no que diz respeito a trabalho, saúde, família, porque muitas vezes a gente fica muito mais tempo fora de casa do que propriamente no nosso lar. Seja em questão profissional, de lazer, social, e hoje você tem que se deparar com o seu ninho. Como que o seu ninho foi formado? O que você colocou de ingrediente especial, não só para você suportar a convivência com os demais, mas suportar consigo mesmo. E como está sendo esse processo? Então, não basta só suportar, superar, mas o quanto eu preciso aprender com isso. Só que para isso a gente tem que ter humildade. Aceita, criatura, que dói menos. Não adianta você se rebelar, gritar, chibicar, espernear. A realidade, você não tem controle. Você só tem controle sobre você mesmo. E aí, como você está lidando com isso? Aí você fala, como que eu consigo reverter, né, olhar para essa resiliência, para mim mesmo, para a minha vida, para o meu trabalho, ou então, poxa, estou sem trabalho. E aí, de que forma que eu posso me reinventar? Quantas pessoas, quantos profissionais que simplesmente descobriram outros talentos, novas experiências, outras oportunidades. Quanta gente que está costurando, que está cozinhando, que está pintando, que está desenvolvendo seus dotes artísticos. E aí, o que eu preciso fazer? Buscar sentido para a minha vida. Qual é o sentido de eu existir? Qual é a importância daquilo que eu faço? Qual é o significado? A partir daí, eu consigo também administrar os meus conflitos. Por quê? Depende das minhas escolhas. Você vai ficar dando atenção e dando trela para quem está trazendo só fofoca, boato, desgraça, notícia ruim, ou você vai focar naquilo que é bom, que te agrega de alguma forma? Gente, ou você é masoquista, ou você deve ter algum problema. Porque se você só consegue olhar para o que é ruim, é a mesma coisa quando você está passando por alguma rua, algum lugar que tem um ipê lindo, maravilhoso, florido, e tem aqueles que só vê as flores caídas achando que aquilo é sujeira. E poucos estão vendo aquela bela obra de arte. Então depende dos seus olhos, depende da forma como você interpreta e você enxerga a vida. Começa a ver o que é mais positivo. Para de ficar perdendo tempo com reclamação. Foque em solução, criatura. Para que você vai ficar se martirizando, patinando ali, né? Que nem vai ficar que nem urubu, ou então vai ficar que nem peru rodando, né? Em volta de si mesmo. Para! O quanto você tem que olhar e falar, bem, aceita. O problema é esse. A limitação é essa. O que eu posso fazer para buscar alternativas, soluções e não ficar potencializando esse problema? Porque às vezes o obstáculo é como se fosse um degrau. E de repente esse obstáculo, você potencializa tanto o problema que ele se transforma numa muralha intransponível. E quem fez isso? Os outros? Não, você. Porque você permitiu. Você deu brecha para outras pessoas falarem, meterem um bedelho na sua vida e agora você está perdido. Mas busque um pouquinho, dá uma chacoalhada, tira um pouco a viseira e se permita enxergar o que é melhor para você. E a partir daí, libera a criatividade, a imaginação, permita-se errar. Ninguém é perfeito, não existe a perfeição. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. Todos nós temos os nossos pontos positivos e muito mais o que desenvolver. Mas, acima de tudo,
Permita-se errar, não seja tão perfeccionista, não seja tão autocrítico, não se cobre tanto, porque agora estamos todos no mesmo barco, não tem como querer se destacar, um ser melhor que o outro. Tem ainda uma frase de Jung, que eu acho simplesmente maravilhosa, que ele diz o seguinte: conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja simplesmente outra alma humana. E é isso que nós somos, seres humanos, no mesmo barco. Hoje a gente está no mesmo patamar, não tem mais hierarquia, não tem mais nível, não tem mundo, submundo, não tem primeiro mundo. Estamos todos no mesmo barco. E a partir daí, além de você liberar a imaginação, a criatividade, por favor, desenvolva o bom humor, a capacidade de rir de você mesmo, porque senão você vai ficar cada vez mais ranzinza, mais difícil, a convivência vai ficar mais complicada, mais intrucada e até insuportável. E detalhe, às vezes não é nem com quem está ao seu redor convivendo com você no seu ninho, às vezes você não se suporta. Então, o quanto eu preciso encarar de que isso vai passar, mesmo que perdure por mais um período, mais um mês ou dois, esse primeiro semestre, independente do tempo, é o que eu vou fazer nesse período de confinamento, o quanto eu posso ser produtivo, o quanto eu posso ser útil, ou eu posso ser um grande tormento na vida de outras pessoas. E aí? Ou para você mesmo, peso morto. O que você quer ser? De que forma que você está lidando com essa pressão, de tudo que a gente está passando? Não se entregue. Você é maior que tudo isso. E você pode passar sim. Vai passar, creia. E aí você fala, tá. Qual é a diferença então? Como que eu consigo ser resiliente? Como que eu posso entender? Né? Tem momentos que eu tenho que ser firme, eu tenho que ser duro, tenho que ser enérgico na vida? Tem. E quando que eu tenho que ser resiliente? Vamos só fazer um comparativo. Trago aqui para você um exercício simples. Se você pega um copo de vidro e um copo de plástico, faz um comparativo. Se você apertar os dois, você vai perceber que o de vidro é muito mais resistente. E o de plástico, ele é mais flexível. Só que detalhe, se você solta os dois, o de vidro vai quebrar, caindo no chão. O de plástico não, porque ele tem essa flexibilidade. Só que, meio a outras condições, talvez não seja o mesmo resultado. Se você se aproximar do fogo, o vidro vai ser mais resistente. O plástico pode simplesmente derreter. E aí? Aí é onde entra a questão do equilíbrio. Tem momentos na vida que a gente precisa ser mais firme, mas não o tempo todo. Não tem como você ser fortaleza o tempo todo. Aceita que você também tem os seus momentos de fraqueza, que você também tem a sua necessidade de chorar, que você também precisa de um colo. E aí é onde você começa a trabalhar a resiliência, aceitando as suas limitações, aceitando a ajuda. E quando você precisa ser mais resiliente, é quando você precisa se permitir essa flexibilidade. E aí se fala de que forma que eu posso entender essa resistência? O quanto duro. Simples. Se você pega um copo d'água, o que você está vendo aqui? Não é só aquela observação, a interpretação se é meio copo cheio ou vazio. Mas se você pega um copo d'água, por quanto tempo você aguenta segurá-lo sem apoio nenhum? Você fala, é simples, um copo d'água é leve. Opa, só que vai chegar um momento que esse peso vai ser gigantesco, porque o seu braço não vai suportar por tanto tempo manter essa posição. A lei da gravidade vai puxar. E aí, o que você faz? O quanto a gente precisa trabalhar e reconhecer também as nossas forças e as nossas limitações. O quanto eu preciso desenvolver e melhorar isso. E aí? Pensa um pouquinho. Quanto você tem sido resiliente, o quanto você tem sido resistente. E o que você pode fazer de diferente para buscar um equilíbrio. Uau!
E como que eu consigo agir com resiliência? Então, a primeira coisa, identifique, se enxergue, olhe como que está a sua vida agora. O que está fluindo, o que está parado, momentâneo. Estamos passando por um momento de grande reflexão e não é só você, é um mundo que requer desacelerar um pouco. Mas diante desse contexto, identifica quais são os problemas e busque meios de resolvê-los. Foca em solução. Para de ficar patinando em cima disso. Segundo ponto, pare de agir impulsivamente. Não adianta, a situação está acontecendo e você se descabelar, chilicar, se desestruturar, meter os pés pelas mãos, agir por instinto, por impulso. Para. Simplesmente para. Respira. Inspira. Respira. Solta o ar. Vai tomar um copo d'água. Sube e desça degrau. Dá um tempo. Sai do foco ali, da tensão, daquela energia. Porque quando você consegue respirar, você está levando oxigênio para o cérebro. A cachola, o tico-teco consegue funcionar melhor, sabia? Então não é à toa que o pessoal fala, conta de 1 a 10, de 1 a 100, de trás para frente, abecedário, faz exercício de respiração, toma um pouco d'água, porque é o tempo necessário para você conseguir processar, conseguir refletir antes de agir por impulso. A partir do momento que você faça esses pequenos, simples exercícios, você vai perceber que já tem uma diferença tremenda. E outra, não adianta você entrar em sintonia com outra pessoa ou com outra situação que está totalmente descontrolado, porque senão vira uma histeria geral. Mantenha calma, controle-se, contenha-se, segura, silencia um tempinho, peça ajuda. Se você está passando por um momento difícil, de amargura, de tormenta, busque referência, alguém que você confia, que você possa desabafar, que você possa conversar, ter uma palavra amiga, né? Ou simplesmente falar o que você está pensando, o que você está sentindo, sem julgamentos. E comece a praticar a empatia a partir do momento reconhecendo que tantas outras pessoas estão passando por dificuldades como você, ou até bem piores. Então, a sua limitação, a sua dificuldade, muitas vezes é o que os outros estão passando. Inclusive, nessa questão de lidar com tantas emoções, esse turbilhão de coisa que às vezes nos arrebata. E aí é onde a gente tem que falar, para. Simplesmente pare. Respire. Porque quando a gente tem, né, uma respiração atropelada, que aí é angústia, ansiedade, que aí essa respiração se torna muito ventilada, e aí você fica... Ou seja, melhor dizendo, ventilação muito curta, muito breve, o ar fica preso no diafragma. E quando o ar fica preso no diafragma, que é uma questão fisiológica, biológica, gera ainda mais angústia e ansiedade. Então, por isso, respire. Busque algumas técnicas. Tem diversas. E aí, para falar de ansiedade, de angústia, de depressão, do síndrome do pânico, de estresse, a gente vai ter oportunidade para um outro tema, que aí vai ser bastante interessante também, e a gente pode até fazer mais alguns exercícios. Mas, por enquanto, vamos entender um pouquinho como funciona. E aí você fala, que exemplo que eu tenho de resiliência? Para quem é um pouquinho mais experiente, assim como eu, que já tem os fiozinhos brancos, né? Conhece os melhores do mundo. E aí tem um vídeo que é bem interessante do Joseph Klimber, e aí é só para trabalhar um pouquinho o bom humor, a criatividade, e aí soltar um pouquinho a risada. Como que esse personagem é resiliente? Olha que esse camarada, o que acontece com ele. Presta atenção, vale a pena. Acho que de uma forma cômica, né? Mas todos nós somos um pouco Joseph Klimber. Todos nós somos Fênix. Morrer, lamento de informar, a morte ainda é um mito para a nossa sociedade, mas essa é a única certeza que a gente tem desde quando a gente nasce. Então, até chegar o nosso momento, o que nós estamos fazendo dessa vida? Até porque você está sobrevivendo ou você realmente está fazendo valer cada dia da sua existência? E para isso, a gente vai falar agora um pouquinho
Por quê? Nietzsche, um grande filósofo e poeta alemão, dizia o seguinte: aquilo que não me mata, me fortalece. Então, ao invés de você ficar se queixando, se fazendo de vítima, para com isso. Encara a realidade. Aceita o confinamento. Aceita esse período, né, de transformação. E se faça feliz, se faça alguém melhor. Porque tudo isso vai passar. E teremos ainda muitas coisas boas para celebrar, para comemorar e para agradecer a vida. E aí, falando um pouquinho de inteligência emocional, como que a gente pode entender do que se trata? Quer dizer, não basta só eu ter uma inteligência cognitiva, né? Que tipo de inteligência é essa? E aí vamos entender que, na verdade, nós temos vários tipos de inteligência. Temos inteligência artística, musical e, finalmente, estamos trabalhando mais na questão emocional, lidando com as nossas emoções. Porque inteligência cognitiva, quando a gente está falando de QI, é fácil desenvolver. Você faz um curso, você estuda, você acompanha outras pessoas, né, para você aprender como que faz uma determinada atividade. Agora, emocionalmente, como que você lida, como que você convive com outras pessoas? Aí você fala, vamos entender um pouquinho. E quando a gente está falando de inteligência emocional, é conseguir realmente identificar os nossos próprios sentimentos, conseguir lidar bem com os nossos sentimentos dentro de nós e também com quem está ao nosso redor. Seja esses relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. E aí é uma situação bem delicada, porque autoestima é tudo, autoconfiança e por aí vai. Porque tem muita gente que se acha muito bem resolvida e se acha até exemplo para outros. Lê do engano, porque às vezes é um rolo compressor. Uma pessoa que está se massacrando quem está ao seu redor. Então, o cuidado que a gente precisa ter para fazer essa autoanálise sincera, verdadeira, e conseguir identificar o que eu tenho de bom e o que eu preciso melhorar. Quais são as emoções que me deixam à flor da pele, que me descontrolam, que libera a fera que tem dentro de mim, e que às vezes eu não reconheço. Falo, nossa, esse não fui eu. Opa, é você, isso lhe pertence. Trata de controlar esse bicho que você tem dentro de você. Mas para isso, vamos entender um pouquinho. Aí você fala, tá bom. Inteligência emocional. De que forma que eu consigo entender e equilibrar? E aí agora a gente vai para o lado da fisiologia, biologia. Questão mesmo cerebral, os dois hemisférios. E é interessante para quem é canhoto. Opa, olha só. Quando a gente está falando, né, desse movimento, né, o que é interessante, que quem é destro, né, o que movimenta o cérebro, o hemisfério que domina é o esquerdo, porque é cruzado. E aí o que acontece? O nosso hemisfério esquerdo, ele é o responsável pela parte racional, lógica, analítico, aquele que lida bem com números, com a matemática, com a ciência, é o que domina. E o que é interessante, que para quem é canhoto, que escreve com a mão esquerda, o hemisfério dominante do cérebro é o direito, que é exatamente o que lida mais com a emoção. Então, é aquele que é mais intuitivo, mas que dependendo da intensidade pode ser inconsequente, porque muitas vezes a emoção domina. E aí, o que é o ideal? É que eu consiga desenvolver os dois, que eu consiga controlar e administrar para buscar um melhor equilíbrio, tanto da minha inteligência cognitiva, quanto da minha inteligência emocional. E você fala, uou, como é que é isso? Como que funciona? E agora, como é que eu lido com isso? Vamos entender um pouquinho. Quando a gente está falando de inteligência emocional, tem muitos estudos, e um dos pioneiros que eu trago para vocês é a base de que a inteligência emocional tem 5 fatores que são os principais e que a gente precisa fazer uma autoanálise agora, sincera, verdadeira. Enquanto estiver falando, vai pensando aí.
Como que tá isso? Analisa com carinho, né? Faz uma reflexão de como que você está. Vamos começar pela autoconsciência. Até que ponto que realmente eu tenho um bom conhecimento, eu tenho consciência das minhas emoções. Eu olho de uma forma nua e crua. Opa, isso aqui eu tenho de bom, isso aqui tá ok, preciso melhorar. Eu tenho realmente conhecimento, acesso a todos esses sentimentos, tanto aqueles que são positivos quanto aqueles que não são tão bons. Segundo ponto, empatia. Vamos entender o que é empatia. Não é simplesmente aquela questão, né, dentro da física, né, no sentido, a capacidade de ocupar o mesmo lugar, né, dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Imagina, eu não consigo me colocar no lugar do outro. Não é nesse sentido literal. A empatia, de fato, é quando eu consigo me aproximar da realidade do outro, respeitando quem ele é, da forma como ele pensa e da forma como ele sente, sem fazer julgamentos, apontamentos. Desce do pedestal, sandália da humildade, olhe para esse ser humano e tente ver do ponto de vista dele. O que será que ele está sentindo, de que forma que ele está pensando, como que ele está processando. Se aproxime melhor que ninguém. Então é o momento da gente trabalhar a nossa e simplesmente suas limitações, prioridade, ator, o quanto e o quanto eu preciso melhorar. Quando a gente faz isso, a gente cresce, a gente aprende. E a gente sofre menos. Sociabilidade. Como que é falar de sociabilidade nos dias de hoje? Uou, é falar das redes sociais. Eu tenho mais de 1 milhão de amigos, eu tenho mais de 300 mil seguidores. Isso não é sociabilidade. Sociabilidade é a capacidade que você tem de iniciar e preservar relacionamentos de qualidade. Sabe o que isso significa? Que quando você está num momento de dor, de dificuldade, mesmo à distância, você tem pessoas com quem você pode contar, que você pode ligar, que você pode mandar uma mensagem, que a pessoa vai se fazer presente na sua vida e vai dar o colo, o suporte que você precisa. Isso é relacionamento social. E da mesma forma você retribui isso. Você é uma boa referência para uma pessoa? Você lembra de alguém só quando você precisa dela, que você tem algum interesse específico? Ou lembram de você somente quando você pode oferecer algo nesse sentido? Ou esse sentimento é genuíno, porque você gosta da pessoa, porque você deseja o bem e porque você compartilha a felicidade de uma forma genuína, verdadeira, e não por inveja, não por interesse, e não por oportunidades. Pensa bem. Quantos que você tem que realmente você pode contar? E que outras pessoas também podem contar com você dessa forma? Por enquanto é só para pensar. Automotivação. O que isso significa? Que eu não posso ficar esperando as coisas caírem do céu. Automotivação é quando eu tenho entusiasmo pela vida. É energia, é o pulsar. Eu não posso ficar esperando reconhecimento, estímulo de filho, de pai, de mãe, de cônjuge, né, de amigo, para dar cordinha em mim, né? Parecendo aqueles bonequinhos de antigamente, né? Aqueles robozinhos que se dava a corda para a criaturinha poder andar. Não! É quando você se autoalimenta. É quando você passa por dificuldade, por perrengue, você cai, tropeça, levanta, fala, eu vou, eu encaro, vamos nessa. Vou dar uma rastejada aqui, vou ralar o joelho, daqui a pouco eu consigo dar um passo, uma caminhada e eu me ergo novamente. E sem entrar em questão de religião. Mas a origem da palavra entusiasmo é exatamente você ter Deus dentro de você. É expulsar, é a vida. E é quando você fala, não preciso ficar esperando por reconhecimento e estímulo de ninguém. Eu sei o que eu quero, eu vou em busca. E eu faço acontecer. E autocontrole, básico, fichinha, coisa pouca. Autocontrole
O que é isso? Gente, é exatamente como que eu reajo em meio a situações difíceis. Como que eu lido com a frustração? E eu confesso para vocês, também não é nada fácil, não. Porque a gente não tem controle. Isso é uma ilusão achar que você tem controle sobre tudo, sobre você que está ao seu redor. Ô, Lela, ó, é um vírusinho para simplesmente movimentar o planeta. Tem controle? Não. A gente se submete. Mas nessa condição a gente se reinventa. Agora, depende da sua escolha. Como que você está lidando com as suas emoções, com as suas frustrações? O quanto a gente passa por momentos que a gente supera. Quantos a gente fala, uhul, eu consegui. Nossa, eu sou o cara. Eu sou a mina. E quantas vezes fala, nossa, que lástima. Que nhaca, eu fiz isso. Não, eu fiz. Minha culpa. Mas também não precisa entrar no autoflagelo. É só um reconhecimento. Entra aqui, ó, na autoconsciência. Mas o autocontrole é o que eu faço com isso? E agora usando a resiliência, o que eu posso aprender dessa frustração, desse fracasso, dessa minha perda? O que eu faço com isso? De que forma que eu uso como adubo para plantar coisas boas e para colher bons frutos? O que você está fazendo? Depende da sua escolha. E não adianta só ter um discurso furado, porque tem muita gente que sobrevive disso, né? De máscaras, ou então que a fala é uma, mas as ações não condizem. Então, prefira nem falar, simplesmente faça, ou seja, ou se esforce para fazer algo melhor, para ter uma boa ação melhor, para ter melhores sentimentos, nutrir sentimentos bons e pensamentos que realmente sejam úteis, produtivos, construtivos para a vida, para você mesmo, ok? Bem, eu trouxe alguns vídeos para vocês, mas não vai dar tempo de passar, tá? Então eu vou deixar depois a indicação para vocês verem, deixo o link, tá? Que tem um outro vídeo aqui no final que eu prefiro dar prioridade para ele, tá? Então vamos lá. E aí o que é interessante é que a gente tem muitos autores falando a respeito, mas um que é tão que tem tantos livros e que é uma coisa simples e básica, né? Dentro da inteligência emocional, Augusto diz o seguinte: respeite os seus próprios limites. Quando estiver irritado, ansioso, ame o silêncio. No primeiro minuto de tensão, produzimos nossos maiores erros. E aí onde entra resiliência e inteligência emocional. O quanto eu preciso aprender a desacelerar e controlar a minha efeito de pura emoção, mas é quanto eu preciso muitas vezes segurar, silenciar, respirar para conseguir levar oxigênio, processar e aí sim depois eu me posiciono. E aí eu trago para vocês um vídeo que é belíssimo, que é na verdade um testemunho de vida e que mostra muito bem o que é resiliência e inteligência emocional. Veja com bastante atenção, porque vale a pena. Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. Aceitar, na minha visão e pela minha experiência, é muito mais inteligente do que superar. Quando você diz aceitação, significa não questionar. Confiar que o que quer que seja que estiver acontecendo na sua vida está vindo para contribuir com o seu desenvolvimento e não para te derrubar. A gente sempre é moldado a olhar as coisas de uma forma negativa. E eu posso sempre lembrar que isso está vindo por algo melhor. Deixa o tempo me mostrar. Eu sou filha única e o meu pai, ele perdeu o emprego de uma hora para outra. Ele trabalhava muitos anos numa empresa, era ele que cuidava de mim e da minha mãe. Eu fui morar com tios em outra cidade, em outro lugar. Isso é uma ruptura forte para uma criança. Eu tinha 8 anos. E eu falei, ok, então eu vou. Aquilo foi feito por amor. Foi feito para garantir o melhor para mim.
E eu estava recebendo e agradecendo aquele melhor e não lamentando o que havia ficado para trás. Depois, com 15 anos, foi quando eu vivenciei a morte muito de perto, que eu perdi um namorado num acidente de carro. A morte daquele namorado me provou que você tem que dizer para a pessoa que você ama o quanto você a ama, porque você não sabe o que pode acontecer depois. E eu fiz isso. Graças a Deus, eu me abri para ele, porque ele partiu sabendo que eu o amava. E eu fiz a minha parte. E eu acho que o mais recente foi virar mãe. Virar mãe para mim foi muito mais árduo do que perder o braço. Eu era uma mulher livre, né, com o direito de ir e vir, embora eu saiba que a escolha de ser mãe ia transformar isso. Essa aceitação foi uma aceitação que eu observei que foi muito difícil para eu conseguir lidar. Eu acho que aí tem uma trilogia, né? Fatos acontecem a todo momento na nossa vida, né? E o mais importante é que nós vivamos no presente, na presença, aqui e agora. Estando na presença, eu estou muito mais apta a lidar com soluções, a ter atividade, a ter uma capacidade para lidar com as coisas. E isso torna a minha realidade mais leve. Então, eu sempre sugiro iniciar com atividades meditativas. Tem meditação mindfulness, você tem meditações guiadas, yoga, natação. Eu conheci a meditação no acidente e não me chegou com o nome de meditação, né? Chegou com o nome de coma na UTI. 7 dias sem mente e sem sentir meu corpo. Quando eu voltei do coma, eu voltei em êxtase. As pessoas ficavam preocupadas porque eu estava muito entusiasmada. Depois de um tempo, eu fui perceber que foi porque houve essa aquietação da minha mente por muito tempo. No mind por 7 dias. Eu não lembro de quando me retiraram da... Não lembro de nada. Lembro de flashes. Nesses flashes, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa muito grave no braço. Então, quando eu acordei, eu já fui olhar pro braço direto, né? E eu vi que eu tava sem o braço. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi beijar minha mão esquerda. Essa história de beijar a mão esquerda, eu lembro que eu falava pra ela, nossa, ainda bem que você ficou, porque eu podia ter morrido, ou podia ter perdido 2 braços, a gente que perde 2 pernas num acidente, como foi o meu. A minha mente começou a trabalhar com as questões positivas de ser deficiente. Se eu tô vendo algo que pra mim tá parecendo muito árduo, isso é uma sugestão da vida, mostrando que eu posso transformar a minha forma de ver. Como? Claro, sendo positivo, confiando, aceitando. Não tem outro caminho. E é isso que faz com que nós criemos a nossa realidade mais dura, difícil e complicada, ou leve, simples e harmoniosa. Essa é a diferença. Quando você estiver numa situação caótica, você fala, meu Deus do céu, meu mundo caiu na minha cabeça. Faça o exercício de observar o personagem que você é dentro dessa situação. É muito importante, inclusive, eu sugiro que você tenha um papel e caneta. Quem são as pessoas envolvidas? O que está acontecendo? Como que você está nisso? Você vai perceber que quando a gente está muito envolvido no caos, a gente não tem como saber o que fazer mesmo, é mais complicado. Mas se você faz o exercício de sair de cena e olhar a história toda como o observador, vendo o personagem que você é nisso, vai ficar muito mais simples, sem dúvida nenhuma, e com muito mais leveza. Pois é, meus queridos, grandes ensinamentos, não é? Quem que nunca passou por uma prova? Pois então, quer desenvolver um pouco mais resiliência e inteligência emocional? É com todo carinho que eu deixo para você esse exercício. Comece a observar, se identifique, olhe para si e anota quais são as emoções que eu tenho tanta dificuldade para lidar. O que me tira do sério, o que me descontrola, que me descompensa, que me tira do eixo. E o que eu tenho que fazer para controlar, para lidar, para administrar melhor isso? E aí, ações, começa a colocar algum prazo. Vou começar a agir dessa forma, a partir de quando até quando? Como eu estou e no que eu quero me transformar. E, meus queridos, encerro aqui o nosso bate-papo. Espero que tenhamos outras oportunidades para poder conversar e trocar experiências
com outros temas mais também, né? Conforme também for deixando, né, e colocando a demanda de vocês, as necessidades de vocês. Faça seus comentários, que eu, a Elô, aqui da Migratum, com todo carinho, vamos responder para vocês e montar mais alguns encontros. E meu muito obrigado.